Reflexão 6. Essa situação, né, da pandemia, ela evidencia aí algumas distinções que não são qualidades, né, características só da atualidade. Isso atravessa a humanidade, né? São essas permanentes tensões, que é a distinção entre um lado humano egoísta, um lado humano solidário, e que isso pode ser visto, por exemplo, também nessa polaridade, né, de vamos privilegiar os aspectos econômicos e todo mundo vai se contaminar, uma parte vai morrer e a vida continua, e é melhor que seja assim, porque no fundo vai trazer menos impacto. E uma outra visão, não, que a gente precisa parar e lançar mão, né, do isolamento social, mesmo que isso traga alguns prejuízos econômicos, mas menos pessoas morrem, né? Então esse contexto de pandemia traz à baila, né, traz à tona essa distinção, né? E isso tem muito nos impactado, sobretudo nós brasileiros, né, que vivemos características assim bastante particulares, porque além das questões da pandemia, do vírus, das políticas públicas de saúde, há também toda uma polaridade política que se reacendeu, né? E toda uma pressão social, econômica, que vai incidir principalmente em relação aos... já está, né, incidindo em relação aos mais pobres. Uma outra coisa que se evidencia, que aí eu gostaria de colocar, que essa situação da pandemia, ela revela também assim, o quanto a vida da gente ela é carregada de incertezas, né, de imponderável, que faz com que a gente tenha uma consciência maior em relação à nossa finitude, ao poder da natureza, né? E veja, não que a gente não tivesse uma compreensão, né, da finitude, do imponderável, da incerteza. A gente tinha, só que talvez de um modo mais subterrâneo, né, digamos assim. E aí reside um paradoxo, né? Porque a nossa vida também né, marcada por insegurança, por instabilidade, a questão do emprego, do trabalho, né? A própria ideia dessa permanente instabilidade, né? O Bauman vai falar, por exemplo, dessa coisa do mundo líquido, né? Do quanto a metáfora que ele trabalha, né? Essa coisa do líquido atravessa as nossas vidas, quer dizer, portanto, uma insegurança também, mas ao mesmo tempo, né, nós estávamos até por uma forma, né, de conduzir a vida, né, sempre plugados, né, sempre em alta velocidade, correndo, né, não tínhamos tempo para pensar sobre isso, né. Então, ao mesmo tempo que estávamos numa vida de incerteza, né, de instabilidade, sempre estivemos, na verdade, né, nós vivíamos como se tivéssemos essa certeza, porque isso nós não queríamos pensar sobre isso. E a pandemia, com o isolamento social e com a parada, né, na dinâmica econômica, produtivista, de alguma forma colocou isso em xeque, né? Colocou isso em xeque. E não só colocou isso em xeque no sentido da gente ter parado, pelo menos uma boa parte, né, ter parado, faz com que também a gente enxergue assim, que muitas coisas que a gente estava vivendo talvez não fossem tão seguras assim, ou tão predizíveis assim. Vejam, isso, como eu coloquei lá no início, né, no começo das reflexões, isso é uma vivência, né, que a gente está sentindo agora, que a gente está vivendo agora, né? A gente vai aprender com isso. A gente, saindo da pandemia, a gente vai mudar a nossa forma de encarar, de compreender a vida, a nossa existência, o mundo, né?
as instituições mudam com isso, as políticas públicas vão ter outras orientações com isso? Depende, né? Porque nem toda vivência ela se transforma numa experiência, portanto, num tipo de aprendizagem, né? E por fim eu queria também falar, né, sobre a necessária compreensão de que, principalmente num país como o nosso, bastante diversificado, as nossas realidades são diferentes. Então uma coisa é alguém de classe média, né, tá em isolamento social, com acesso à internet, com sua comidinha ali na geladeira, na despensa. Uma outra coisa são pessoas, né, com outras condições, às vezes não tendo o que comer, né, num local às vezes bastante precário. Então as políticas públicas e mesmo a compreensão que a gente tem, né, desses fenômenos precisam levar em consideração isso, e como também cada um vai vivenciar cada grupo social e cada pessoa vai vivenciar essas políticas, né? Você vê, por exemplo, essa questão da assistência, né, que chega muito tardiamente aí nas pessoas. Um contingente significativo não teve acesso ainda, né, aos parcos recursos, né? E as pessoas precisam ter conta no banco, né? Acessar um aplicativo do banco e abrir uma conta poupança. Mas imagine pessoas que vivem em situações insalubres, que não têm nem energia nas suas casas, né, que talvez nunca tenha acessado, né, a internet. Então as políticas elas precisam estar sensíveis a isso, né? E eu acho que aí a psicologia política, né, num certo aspecto, pode trazer contribuições nesse sentido. Ou seja, é importante levar em consideração as condições de vida das formas diferentes das pessoas, né, estarem no mundo, e como essas pessoas elas também vão experienciar e vão lidar, né, vão reagir, lidar com, digamos nesse caso aí, com as políticas públicas. Vou deixar uma série de referências, né? São links de jornais, de matérias vinculadas em jornais, de alguns livros também, que tratam aí do assunto, disponíveis. E também acho interessante, se for o caso, né, de ter comentários, e para mim é um prazer poder responder e dar continuidade aí a algumas discussões, enfim, trocar e interagir com vocês.